E aí, pessoal, beleza? Então, eu sei que esse assunto é um pouquinho assim complicado, estranho, mas eu vou fazer uma revisãozinha agora sobre transformações e simetrias, pra gente, na verdade, eu vou falar mais sobre simetria, né? Transformações é só mais expandir, diminuir, né? É mais simples. Então, falar um pouco sobre simetria, bora lá, né? Para esse vídeo sair bem curtinho. Então, quando a gente, deixa eu ver se tá gravando. Tá, né? Quando a gente fala em simetria em relação a um eixo, a gente tem o plano cartesiano, né? E quais são os eixos? Os eixos x, né, na horizontal, e o eixo y na vertical. Quando a gente fala em simetria entre eixos, eu quero dizer o quê? Se aqui eu tenho que simetria? É uma simetria entre eixos, né? Mas é uma simetria entre o eixo x ou entre o eixo y? E aí? As duas figuras estão aqui, simétricas, isso eu estou afirmando. Mas em relação a que eixo? Qual é o eixo que está entre elas? O x, né? Então, essa aqui é uma simetria em relação a x. Nesse próximo caso aqui, essas duas figuras também são simétricas. Esses dois triângulos, né? Triângulos retângulos. E agora, ele em relação a que eixo? Eixo y. O que é que a gente nota nesses dois casos aqui, né? Ó, a gente nota que o ponto mais próximo é o ponto A, tá vendo? Ó? Esse lado que está mais altinho, esse aqui que está na diagonal, né? Tá tudo do mesmo jeito, ó, mais perto do A, mais perto do eixo Y, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, mais perto do eixo X, esse que está na diagonal está mais longe, aqui também está mais longe do eixo X, né? Então, a simetria entre um eixo é isso. Ele vai só pegar de um lado e jogar do outro. Por isso que a gente multiplica uma dos pares ordenados dos pontos por um valor negativo, né? Por exemplo, ó, o ponto A. Aqui ele é 2, 1. E aqui ele é 2 menos 1. Então, eu estou multiplicando o y por menos 1. Aqui no B, aqui, né, no B, ele era 6, 3. E aqui embaixo ele é quanto? 6 menos 3. Eu estou multiplicando todos os por menos 1. Nesse caso aqui, o B era 4, 1. E ele virou menos 4, 1. Tá certo? A gente multiplicou o x aqui nesse caso. E esse último caso aqui, eu quero falar sobre a rotação, certo? A gente vai gastar mais um pouquinho de tempo aqui, porque é o mais chatinho de ver, tá? Eu vou colocar esses outros pontos aqui, ó. Formou uma outra figura. Essa figura é o quê? É uma reflexão? É uma rotação? É uma simetria de quê? Simetria de reflexão, né? Por quê? Porque, ó, o ponto mais próximo é o ponto A, aí tem esse aqui em cima, ponto B. Eu só estou multiplicando, ó. O ponto A era 2, 2, agora virou menos 2, 2. O ponto B era algum número aqui, tipo 3 e 5. E aqui virou, ó, menos 3, 5, tá vendo? Mas o que acontece se nós fizéssemos, na verdade, uma rotação? É a mesma coisa, professor? Eu digo a vocês que não, certo? Eu vou mostrar o porquê. Quando eu rotaciono esse primeiro polígono num ângulo de 90 graus, ele faz isso. Ou seja, ele pega isso aqui, ó. Ele pega uma figura feito essa, que é aquela que está lá, né? E ele faz isso aqui, ó. Ele vai andando no eixo, né? Só que ele só faz isso aqui, ó. Vê. Tan, 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 tan. Dá para entender? 90 graus. Então ele ficou de lado. Se ele girar em 180, ele vai ficar de cabeça para baixo, tá? Então, 180 ele fica de cabeça para baixo, 90 ele fica de lado, 270 ele fica do outro lado, tá bom? A gente tem que só notar isso, ó. 90 ele girou para a direita e 270 ele girou para a esquerda, tá bom? Então, bora voltar aqui, para essa aula não ficar muito grande, né? Agora eu vou tirar esse último polígono aqui, deixar só os pontos ali, vai ficar um pouco confuso. Mas enfim, agora, não é aqui ainda, aqui. Agora eu tenho esse outro polígono. E aí, o que é que ele é? Ele é uma reflexão, ele é uma rotação, e aí? Então, a gente tem que olhar, ó, em relação ao ponto E. Ó. O A tá perto do E, tá vendo? Aí o B estava em cima, tá embaixo. O C
tá do lado do B. Então tá tudo do mesmo jeitinho, ele só inverteu os dois eixos, né? Agora não foi em relação a um eixo só, foi em relação aos dois eixos, tá bom? Então isso aqui é uma reflexão. Do mesmo jeito desse primeiro aqui que eu tinha mostrado, não é uma rotação. Mas o que acontece, professor, se eu girar em 180 graus? A gente tinha visto aqui, não era? Quando a gente gira em 180 graus, ele fica de cabeça para baixo. Então, professor, quando a gente olhar isso aqui, quer dizer que vai dar a mesma figura? Então, bora apagar para a gente ver, né? Esse aqui, né? Isso. Deixa eu apagar os pontos. Essa aula fica um pouquinho grande por conta dessa forma manual, né? Mas é normal. Então, ó, eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, o ponto C e o ponto D. Pronto? Esses aqui são os pontos girados. E esse daqui que eu vou marcar era o polígono que a gente tinha com a reflexão. Ou seja, são as mesmas coisas, tá bom? Aqui, ó, vou mostrar o polígono rotacionado. E aquele que eu estava mostrando antes era o polígono de reflexão. Então, professor, quando a gente gira em 180, a figura vai ficar exatamente igual? Não exatamente, né? Porque essa figura aqui é bonitinha, mas a reflexão e a rotação em 180 graus, a reflexão em relação aos dois eixos, e a rotação em 180 graus vai ser a mesma assim, certo? Então, deixa eu mudar aqui. F3. Opa, bugou, né? Aqui, F3, estou aqui. Então, é basicamente isso. Vocês têm que ficar atentos nessa parte aqui que eu estou mostrando, de começar a enxergar isso sem precisar eu estar dizendo. Porque quando a gente gira, ó, ele vai acompanhando, ó, até bater no cantinho, tá certo? Do mesmo jeito, girou de novo, tá? Não é a mesma coisa da reflexão. A reflexão em relação aos eixos é como basicamente ele fizesse assim, ó. Deixa eu mostrar. Pronto, isso aqui, ó. Digamos que aqui tem um eixo aqui no meio, né? Então ele só faz isso, ó, de um lado para o outro. Mas quando ele rotaciona, ele faz assim, ó. Certo? Então a gente tem que ficar atento a isso. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado e valeu. Até a próxima aula.